Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu, Aloísio, hoje desfalcados nesse início de programa, desfalcados do Eduardo Araújo, mas enriquecidos por ela, Maria de Fátima Miranda. Deus seja louvado. Deus seja louvado. É isso Só aí. Ele. Então nós vamos dando início. Nós estamos no estudo dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, e estamos no tópico Escolhos da Mediunidade, isto é, dificuldades, obstáculos da mediunidade. A mediunidade apresenta para nós uma série de dificuldades por ser um intercâmbio entre o visível e o invisível. Então nós não temos o contato, o controle exatamente de tudo aquilo que determina esse intercâmbio entre os dois planos da vida. E nós estamos no item 74 desse capítulo 2, item 74, dentro desse tópico dificuldades da mediunidade. Então vamos lá. Kardec nos coloca a seguinte situação. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. Importa restituir o organismo ao seu estado normal. Nós estamos ainda falando sobre alguma coisa de subjugação, né? Não, de possessão, subjugação, né? E continua Kardec. Na subjugação, essa causa é externa e tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não lhe opondo remédios materiais, porém uma força moral superior à dele. A experiência prova que nunca, em tal caso, os exorcismos produziram resultado satisfatório, antes agravaram que minoraram a situação. Essa colocação, esse esclarecimento de Kardec é muito interessante, porque ele coloca a origem desse mal, desse distúrbio, desse desequilíbrio que nós chamamos de loucura, porque loucura é todo comportamento que é diferente daquilo que nós determinamos como sendo normalidade. Tá? Então, tudo que é diferente da normalidade, nós atribuímos essa característica da loucura. E na subjugação, que é uma fase já bem avançada, certo, da influência negativa dos espíritos sobre o indivíduo, sobre um de nós vemos que a causa desse desequilíbrio ele é externa. E para que nós possamos tratar desta causa, não adianta tentar tratar do efeito, né? Tratar do efeito pode ser uma coisa temporária e passageira, mas nós temos que tratar da causa, sempre da causa. Se nós temos dor de cabeça, não adianta nos enchermos de comprimidos analgésicos, porque o efeito daqui a pouco passou e a dor de cabeça volta. Nós não tratamos da causa, nós tratamos do efeito. Então, para tratar do efeito, nós temos que tratar daquilo que determina esse desequilíbrio que nós denominamos como esse comportamento de loucura na subjugação. E para isso nós temos que tratar deste espírito que está influenciando negativamente sobre o subjugado.
Então, para que haja esse tratamento, Kardec nos chama a atenção, há que haver uma força moral superior a desse espírito. Nós nos lembramos do episódio narrado no Evangelho de Jesus e com o garoto, né, o rapaz, certo? Endemoniado, certo? Em que Jesus, se aproximando, determina que aquele espírito se afaste. Então ali nós temos um caso de possessão, certo? Que é tratado pelo valor, pelo estágio moral de Jesus sobre aquele espírito que causava mal àquele jovem. Existe uma prática que é muito conhecida nossa, que são os exorcismos, né? Os exorcismos são, vamos dizer, práticas externas que buscam afastar essa influência negativa. E esses exorcismos, nós sabemos que não produzem resultados satisfatórios. Pode até no momento o espírito se afastar para em seguida retornar, às vezes até com maior ênfase. Então é muito importante que nós entendamos isso. Continua Kardec. Você quer ler? Continuamos. Indicando a verdadeira fonte do mal, só o Espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, fazendo educação moral do espírito obsessor. Por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo, que então fica livre. Vê o Livro dos Médiuns, item 279, Revista Espírita, fevereiro, março e junho de 1864, A Jovem Obsedada de Marmande. Então isso aí veio ao encontro do que nós acabamos de colocar no primeiro parágrafo aqui, né? Nós, para combatermos essa influência negativa de um espírito sobre o obsidiado, nós estamos falando de obsessão, né? Nós temos que combater a causa. E a causa é nós, de alguma maneira, orientarmos o espírito obsessor. E o Espiritismo nos dá os meios de combatê-lo por essa educação moral do espírito, por esse convencimento, por esse esclarecimento. Tanto que hoje em dia, nas mesas mediúnicas, nós temos aqueles que orientam esses espíritos que ali se apresentam como esclarecedor. Então eles esclarecem, eles orientam, eles conversam, eles buscam convencer aquele espírito para que eles se afastem, certo? Poderá conseguir de uma primeira vez e na 10ª vez, mas o tratamento é esse, através do convencimento, porque quem tem que ter a vontade de se afastar é o espírito obsessor. Não adianta querer obrigá-lo, porque ele não será obrigado a coisa nenhuma. Em situação nenhuma, intimidação dilui, né? Problema, dificuldade. Em alguns momentos, a intimidação pode até frear para dar-se uma margem de trégua e o trabalho ser elaborado. Porque os espíritos, eles não vão se deixar intimidar, principalmente porque eles estão na invisibilidade, observando muito bem quem tenta intimidá-los e a vítima, a aparente vítima da situação, não é? Então, a gente sabe que se faz necessário a influência moral. É por isso que, em se tratando de mediunidade, em relação com o mundo dos espíritos, a influência moral do médium é um fator básico. E nós vamos observar, quando nós vamos estudar sobre o Dr. Bezerra e o filho que ele teve, que passou por um processo grave de obsessão, alguns biógrafos do Dr. Bezerra, tivemos a oportunidade de ler, onde foi colocado que, naquele período que o filho dele estava num processo tão grave de obsessão, durante as reuniões da Federação Espírita, as preces mais belas eram feitas àquele espírito que estava naquele momento de perturbação junto ao filho.
E nós vamos observar que não podia ser diferente. Em qualquer situação, a educação é a base para que as coisas boas aconteçam, né? E quando se trata de uma conversa fraterna, seja com o encarnado ou com o desencarnado, o objetivo deve ser o da educação. Quando nós conversamos com alguém, é uma interação educativa. Nós que falamos, estamos nos ouvindo com a proposta também de nos educar, e é aquele que nos escuta e o que está em torno. É por isso que dá trabalho. Em situações graves assim, nós vemos Jesus naquele momento que o Aloysio citou. O pai já havia levado aquele jovem aos discípulos de Jesus e eles não tiveram êxito naquela proposta. E quando Jesus se aproxima, não é? Quando o rapaz se aproxima, que Jesus interage ali, acontece aquele socorro para o desencarnado, para o jovem, e depois os discípulos perguntam, por que o senhor conseguiu e nós não? Né? E Jesus fala mais ou menos assim, raça depravada e incrédula, até quando estarei convosco? Porque é através dessa vibração de acolhimento. A primeira mensagem que Jesus deixa para nós, em se tratando de enfermidades morais e físicas, é o acolhimento. Por isso que quem mais se beneficiou de pronto com a presença do Cristo foram os excluídos, porque eles não tinham acolhimento na sociedade da época. E foram eles que o magnetismo do Cristo atraiu para si, para nos deixar a lição. Então a gente está falando aqui em educação, no caso educação moral, né? Porque é fazer aflorar no determinado ser, seja encarnado ou desencarnado, certo? Esses valores, né? E educação é isso. A gente tem um conceito, de um modo geral, equivocado do que seja educação, como seja de incutir hábitos saudáveis em determinada pessoa ou em determinado espírito. Quando, na realidade, a educação é fazer aflorar em determinada pessoa ou em determinado espírito esses bons hábitos, esses bons valores. Certo? Isto é educação. Educação, o próprio termo é ex-educare. Ex é puxar para fora. Certo? Então é fazer aflorar. Vamos lembrar que todos nós, encarnados ou desencarnados, trazemos na nossa consciência gravados a lei de Deus. Certo? Então é fazer aflorar esses valores morais em cada um, e tratando-se de obsessão, com muito mais razão, isso é pertinente. No item 75, que nós ouviremos pela voz da nossa Miranda, a subjugação obsessional é ordinariamente individual. Quando, porém, uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que se verificou ao tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia então domar esses entes malfazejos, designados sob o nome de demônios, e restituir a calma às suas vítimas. Então ele está falando daquela coletividade que está sob uma mesma influência, não é? E Kardec, uma das revistas espíritas, ele vai falar de uma determinada cidade, um determinado local, onde estava havendo justamente uma obsessão coletiva. Aqui também nós vamos refletir, e isso pode se estender a um grupo, não é? A uma instituição. Às vezes, as pessoas todas que compõem uma determinada instituição religiosa podem estar sob a influência de espíritos que geram esse tipo que dão um caráter epidêmico, no caso da obsessão. E sempre o valor que terá predominância será o valor moral. O estágio moral daquele que está tentando ser útil àquele que está submetido a esse processo de obsessão, esse processo, no caso aqui estamos falando de subjugação. E a partir de agora nós passamos a contar também com a voz esclarecedora, certo, do nosso companheiro querido Eduardo Araújo. Poxa, eu gostei da voz esclarecedora. Palavras iniciais. Pô. E depois leia o item 76. Uma satisfação estar aqui ao lado de Aloysio Guigino, meu mestre.
e de Mãe Miranda. Deus seja louvado. Olha, você está vendo? Glória Isso a Deus. É provocação. Olha, Deus, que Deus envolva os ouvintes nessa hora. Como é que é? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então já cheguei e já me botou para trabalhar aqui. Deixa eu botar o meu óculos especial. Vamos aí ao item 76 do capítulo 2. Diz Allan Kardec: um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. De fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Pelo que podemos dizer com certeza que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer, e muitas vezes nos anos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência, que sem a mediunidade se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas, que escapam às investigações da medicina. Pela mediunidade, o entremédico, o ente maléfico, tá? Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto, de que não se desconfia. Muitas coisas aqui importantíssimas que a gente poderia ficar em uns 3 programas ou mais nesse item 76, mas começando aqui, logo no primeiro parágrafo, muita gente considera, né, que frequentar uma instituição espírita pode levar perigo à questão da obsessão, né, por causa da mediunidade, desconhecimento das pessoas. E aqui Allan Kardec deixa muito claro que a obsessão ela pode atingir a qualquer pessoa, independente dela ser uma frequentadora ou não, dela ter mediunidade ou não, dela fazer um trabalho mediúnico ou não. É uma questão que acontece com todos nós seres humanos. Então esse é um primeiro ponto, até para desmistificar esse medo, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora talvez lembrem assim, mas você está falando isso, Eduardo, porém quando eu fui frequentar o centro espírita, eu senti o assédio espiritual. E aí isso é uma outra questão, né? Porque os espíritos alertam que toda vez que a gente busca a transformação moral, busca o bem, é natural, independente de ser dentro de uma casa espírita, ou de um trabalho voluntário, ou de uma igreja, do que quer que seja, que as provações, né, comecem muitas vezes a chegar. Por quê? Porque a gente está buscando e precisamos ser testados. Então é natural, né? O professor dá a aula e em determinado momento vem a prova. Então quando a gente começa a buscar a melhoria da alma, as provas também começam a chegar para nos testar. E isso é mais do que natural, não tem uma relação direta com o fato de você estar frequentando uma instituição espírita ou trabalhando mediunicamente. Vamos lembrar uma coisa que já é do conhecimento nosso, mas é sempre bom nós recordarmos. A obsessão é uma ação sistemática de espíritos inferiores voltados para atividades ou atuações no mal. Então isso é obsessão. A obsessão sempre diz respeito à ação de espíritos inferiores e sempre voltada para o mal, certo? Para a perdição, vamos chamar assim, e uma atividade sistemática, certo? E todos nós estamos sujeitos a esta ação, porque todos nós vivemos cercados de testemunhas, como dizia Paulo de Tarso, e no Livro dos Espíritos nós aprendemos que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Então, eles estão sempre ao nosso redor, espíritos bons e espíritos maus. Aqueles com quem nós oferecemos uma sintonia é que vão atuar sobre nós, nos buscando nos levar para um lado ou para o outro, certo? Então, nós temos que ter sempre muita atenção, muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós acolhemos de pensamentos,
porque os pensamentos definem o que nós somos, como nós estamos naquele momento. E nós nos abrimos a este acesso dos espíritos, sejam eles bons ou sejam eles maus, dependendo dos nossos pensamentos, da nossa sintonia. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, todos. Espíritas, não espíritas, ateus, todos nós estamos sujeitos a essa influência da espiritualidade. Os médiuns têm uma possibilidade desta influência ser mais consistente, vamos chamar assim. Mas todos nós mais temos... intensa. Mais intensa. Mas todos nós estamos sujeitos a essas influências. No Livro dos Espíritos, na questão 459, diz que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Em geral, são eles que nos conduzem. Então, essa insistência faz com que nós acabemos por adotar aquelas sugestões e, se são boas, ótimo. Se não são boas, se são ruins, nós enveredamos por um caminho que vai nos levar depois a uma necessidade de correção mais adiante. Essas primeiras colocações de Kardec, um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. Foi uma abordagem muito objetiva dessa diferença sutil entre essa influência básica que pode partir a obsessão e a mediunidade em si. Não é? Quando ele diz, aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, é por isso mesmo médio, que a gente vai estudar mediunidade, sabe que não é aquela mediunidade com a necessidade de ser trabalhada, que ela é uma interação mais intensa dos espíritos. Então, para que haja a obsessão, a influência é necessária, mas a mediunidade não. Então, terminando esse item 76, Kardec nos coloca, de fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, claro, tem sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Então vamos entender isto. Os espíritos sempre existiram. Desde que o homem existe, os espíritos existem. Eu sou um espírito, eu estou encarnado. Então os espíritos sempre existiram e essas influências sempre ocorreram. A mediunidade, ela não é uma causa desta influência, mas é um modo de manifestação dessa influência. E continua Kardec, pelo que podemos dizer, com certeza, que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer, e muitas vezes nos atos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência que, sem a mediunidade, se manifestaria por outros efeitos. Então, não é pela mediunidade que ela vai se manifestar, mas sim pela sintonia que irá apresentar dos encarnados e desencarnados, desta influência, dessa manifestação dos desencarnados através da sintonia que o encarnado lhe oferece. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa, o tempo passa rápido. Semana que vem vamos tentar até voltar, principalmente esse último tópico aí, falando sobre a relação da mediunidade, né, da obsessão com doenças, que é bastante importante a gente refletir sobre isso. Mas se você chegou agora, perdeu o programa, não tem problema. Vá até o nosso canal no YouTube, né? O YouTube da Rádio Rio de Janeiro, tem uma playlist lá com os programas da rádio e tem o programa Luz na Penumbra. Lembrando que o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Que é o Espiritismo, sempre vai ao ar às sextas-feiras. Então vocês têm que procurar pela data de sexta-feira lá na playlist do programa Luz na Penumbra. E também é possível acompanhar algumas reprises do nosso programa através do site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Muita paz a todos. Até lá, muita paz. Uma boa semana. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um Luz na Penumbra, conforme anunciou aí o nosso querido Renaud, né? Livro que a gente está estudando aqui, né? É a Revista Espírita de 1859. São só 544 páginas. Coisa rápida. Coisa muito rápida, não é? Estamos estudando relato das manifestações inteligentes, materiais, aparições, evocações, falando um pouquinho da moral, falando um pouquinho de ciência, falando um pouquinho da influência dos espíritos também. Tudo isso Kardec tratou na revista de janeiro de 1859, que nós ainda não terminamos, não é? Que nós ainda estamos caminhando assim, muito devagar, lentamente, para que a gente possa também, né, ter a oportunidade de estudar junto com vocês, tá? O programa Luz na Penumbra tem a finalidade justamente de trazer aí os comentários sobre as principais obras de Allan Kardec. É isso? Do meu lado aqui, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Do meu outro lado, Renato Souza. E nós juntos, né? Juntinhos, vamos lá. Com o Ronaldo ali na técnica nos ajudando, nos auxiliando, sem dúvida, para colocar a gente aqui, né? Aqui falando com vocês, conversando com vocês, nos direcionando aqui, sem dúvida nenhuma. Sem ele ali, fica difícil. Né? Nada daria certo. Nada daria certo. Sem ele, o cronômetro. Então, pessoal, vamos lá, meus irmãos. Olha, vamos dar continuidade aqui, né? A próxima questão, né? Nós paramos numa questão que fala a respeito de loucura, né? A respeito do Consolador prometido, do que é o Espiritismo, não é? Enfim, da intenção, né, dele, do Consolador que ele é, que o Cristo nos assinalou, que solicitaria ao Pai que nos fosse enviado para que ficasse conosco, né, Bill? Exatamente. Tá? Então, tratamos desse assunto no programa passado e agora vamos dar continuidade, tá? Na pergunta que Kardec fez aqui. É a última pergunta. É a última pergunta de janeiro? Opa, não, última pergunta ao príncipe. Ao príncipe, né? Ao príncipe, não em janeiro, né? Não em janeiro, ao príncipe. Porque são vários outros capítulos, não é isso? Sim, sim. Então, ao S.A. Príncipe G. Então vamos lá. Diz assim: as crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média e assim não devem ser endossadas? A resposta: as pessoas sem religião não acham de superstição a maioria das crenças religiosas. Ele responde com uma outra pergunta. Exatamente. Tá? Vou até repetir. As pessoas sem religião não acham de superstição a maioria das crenças religiosas. Quem não tem nenhuma crença religiosa acha que tudo é superstição, né? Tudo é bobagem de religioso, né? A verdade é essa. Sim, né? sim. E continua. Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de o ser quando se torna uma verdade. Opa, vamos parar aqui. Né? Muito boa colocação. Vamos parar aqui. Bom, nós espíritas seguimos uma linha de raciocínio, um caminho baseado em fatos. Sim. Ciência, filosofia e religião. Precisamos ter os fenômenos atestados pra gente, excluindo o maravilhoso e o sobrenatural. Diz o livro dos tal médios, qual, perfeito, Bill, conforme eu ia colocar, tal qual nos assinala Allan Kardec no livro dos médiuns, não é? Precisamos excluir
tudo isso. E eu gostaria de fazer, assim, mais um adendo, umas coisinhas aqui, até para o Bill poder trazer também para a gente algum comentário a respeito. Aquelas crençazinhas, né? Naquelas situações de pular, passar embaixo da escada, essas coisinhas, né? Gato preto, enfim, é aquela coisa, né? As pessoas falam assim, eu vou a um centro de mesa, não é? Mesa branca. A mesa pode ser de qualquer cor. Não é, Bill? Com não é isso? toda certeza. A roupa pode ser de qualquer cor, porque o que importa é o pensamento. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É o espírito em si, é o pensamento. Então, de que adianta, às vezes, né, a cor ser uma cor supostamente agradável se o meu pensamento não é? Exatamente. E aquilo vai muito de encontro. Às vezes até a gente brinca, eu e a Cris, né, que ela é espiritólica, né? Espiritólica, porque às vezes passa numa igreja, ainda faz o sinal da cruz. São coisas que nós trazemos, que a Joana de Ângeles fala de atavismo, né? Coisa que nós trazemos de outras existências, de outras doutrinas, mas que não nos tornam também piores ou melhores do que nada, né? Isso não vai fazer o fato da pessoa, de um espírita, né, passar em frente a uma igreja católica e fazer o sinal da cruz, não quer dizer que seja ruim ou que seja menos espírita do que eu ou do que o Renato. Enfim, o que vai fazer com que a pessoa seja verdadeiramente um espírita ou não espírita, ou um católico, por exemplo, bom, é a forma como ele encara a vida, a caridade que ele aplica. Não? Então são coisas realmente que, como o Renato citou bem aí, de azar, os azares, né? Eu, quando eu vejo uma escada, eu passo debaixo da escada, que aquilo ali me dá sorte, né? O gato preto me dá sorte, a mesa branca do nosso centro, né? Que a gente sabe que não existe isso, centro de mesa ou centro sem mesa, existe casa de trabalho. Mas são coisas que nós trazemos, né, Renato? Que nós trazemos para a nossa realidade, mas como você citou bem, pular as 7 ondas, e se o mar acabar e não tiver mais onda, meu Deus do céu, aí que deu ruim, aí vai ser um azar eterno, né, Ronaldo? Se não tiver mais onda no mar, ou se você morar perto de um rio, por exemplo, que não tem ondas, como é que você vai pular as ondas? Lógico, a gente não está aqui brincando nem desdenhando da crença de ninguém, né? A gente está fazendo só analogias, explicações, enfim, trazendo à luz da nossa doutrina. E a nossa doutrina, o que ela diz? Que tudo se dá através da forma como você encara a vida, ou seja, pelo seu pensamento. Não adianta eu botar uma roupa branca para atrair coisas boas se a minha alma está suja. A gente não vai falar enegrecida nem negra, porque já faz outras... As pessoas já conectam com outras situações de preconceito, e a nossa intenção não é criar polêmica. Mas a nossa alma ainda está suja, cheia de sujidade mental, sujidade emocional, sujidades morais. Não adianta nada. Então, a roupa que você coloca, o amuleto. Jesus diz lá no livro Jesus no Lar, eu não lembro o capítulo, mas ele fala sobre um amuleto que as pessoas perguntam ao Cristo se tem o nome do capítulo é o talismã divino, ou talismã divino. Agora eu lembrei, só não lembro o número do capítulo, mas é o Jesus no Lar, talismã divino. As pessoas perguntam ao Cristo se há algum talismã que eles possam utilizar, né, dia a dia, para trazer sorte, não sei o que, isso, aquilo, o azar. E Jesus realmente diz, não, realmente existe um talismã que vai te fazer muito bem, que isso, aquilo. Não lembro bem as palavras do Cristo, que sempre bem colocadas, sempre é o mestre, né? Enfim, e Jesus fica ali trabalhando aquele grande talismã divino, e as pessoas falam logo, Jesus, meu Deus do céu, que talismã é esse? Ele fala, o tempo atual, o dia de hoje. Por isso que eu sempre lembro, né, Renato? Dia como esse nunca houve. Sim. E nunca haverá. Essa é a minha fala. Dia como esse nunca houve e nem nunca haverá. E Jesus nos traz isso no Jesus no Lar, no talismã divino. O grande talismã divino é o dia de hoje. É a hora de agora. É o que você vai fazer com o seu momento hoje. Porque ontem já passou, já xinguei o Renato já ficou chateado comigo, acabou. Não tem como eu voltar essa flecha que eu atirei no Renato. Aliás, já atirei algumas flechas de você, Renato.
Mais uma vez eu peço perdão pelas flechas. Vamos esquecer. Enfim. Tá perdoado. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade. E o dia de amanhã é incerto no sentido desta vida, né, Renato? Sim, amanhã haverá outros amanhãs, logicamente, espíritos eternos que somos. Mas nessa oportunidade que estamos tendo hoje, de fazer diferente, hoje, vai depender do nosso amanhã. Né, Renato? Perfeito. Se não utilizarmos o nosso hoje de maneira, que esse grande talismã que é o dia de hoje, de maneira boa, agradável, não só para mim, mas para os que me cercam, o amanhã também será um amanhã comprometido, né, meu parceiro? Sim, sim. Quem constrói o momento seguinte é você mesmo, não é? São as suas atitudes, seus pensamentos, não é? Daquilo que semear, isso também ceifarás. Colherá, né? Ceifará. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Tá lá. E coitado do gato, né? O gato preto e o gato branco, o gato amarelo, o gato, né, lilás, o gato marrom, o gato, enfim. Coitado do gato, né? Veja bem. Fala isso pra Miranda aqui, gato da azar. Né? Pois é, fala pra Miranda, né? Olha, o Bill colocou muito bem. É bom, é importante a gente observar isso aqui, deixar claro, não é crítica, porque o fato de você fazer isso, movimentar uma energia, não é? Segundo a sua crença, tá? Precisa vir arrebanhada, precisa vir calçada, pautada na tua vontade de fazer o bem e de querer o bem. É isso que faz a diferença. Então, no momento em que você está lá, né, passando embaixo da escada, fazendo carinho no gato preto, não é isso? Pulando as 7 ondas, o que importa ali é o seu pensamento. Aquilo ali é uma forma de você se concentrar naquilo que você está querendo e naquilo que você está pedindo. Eu estou passando embaixo de uma escada e qual o problema nisso? Se eu começar a pensar que aquela escada, né, vai me fazer mal, poxa, isso está me acontecendo porque eu passei embaixo de uma escada. Pronto, vai fazer mal, é aquilo que vai valer, não é? Aquilo que eu penso, eu plasmo e fica irradiando para mim, porque eu fico ligado àquela situação. André Luiz traz vastíssimo conhecimento a respeito disso, não é? Principalmente em Obreiros da Vida Eterna, em várias outras obras. André Luiz fala muito pra gente dessa questão da vibração, do pensamento, né? Que nos rodeia. E nós temos que estar ligados. Precisamos estar muito ligados, né, nisso tudo. Exatamente. Bom, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita de 1859. Estamos em janeiro. Eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, não é isso? Estamos juntos Renato aqui. Souza e Bill Fabiano. Isso aí. Juntos. Vamos lá, vamos dar continuidade, Bill? Foi importante você falar nisso também, na questão da crença, né? Porque, como eu falei, como você ratificou, a gente não está aqui para pichar nenhuma crença, nem falar mal, muito pelo contrário, a gente está só contextualizando. Mas a espiritualidade, eu até falei sobre isso, não sei se há 2 semanas atrás, ou há 3 semanas atrás, lá na live lá do posto, né, do Bezerra, porque a espiritualidade atua em nós de acordo com aquilo que nós cremos. Eles vão nos alcançar, né, Renato, de acordo com aquilo que nós cremos. Às vezes eu até cito o exemplo, né, pessoas vão lá no nosso salão, né, que tem as imagens lá de algumas personagens, de pessoas que já trabalharam na nossa casa, de alguns espíritos que trabalham conosco lá na nossa seara, muito embora as casas espíritas não adotem isso, né, Renato? A questão de fotos, enfim, a nossa casa sim. Tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de manifestação que a gente deve respeitar também, cada qual com seu estilo, com sua linha de trabalho. A nossa casa é espírita, mas tem lá algumas imagens de espíritos que trabalham a nossa seara, são as falanges espirituais. Tem pessoas que vão lá no busto lá de Bezerra, doutor Bezerra, colocam a mão lá, né, de Batuíra, ou de André Luiz, ou do próprio Mestre Jesus, ou de Joana d'Arc, de Ramatiz, ou de qualquer outro, a linha médica lá da casa, né, não só de Bezerra, mas de Pedro Ernesto, enfim, tantos Dr. outros. Januário Silva, Antoninho, né?
Então, enfim, a pessoa vai lá e se posta lá, coloca a mão naquilo ali, canalizando, como o Renato colocou bem, canalizando a sua fé naquilo ali. Mas não quer dizer que aqueles que não coloquem a mão ali não vão ser atendidos, né? O que vai denotar a sua ajuda é aquela sintonia, como o Renato falou, aquele ligar. O que ligardes na terra, estarás ligado no céu. Acho que, se não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, se não me engano. Isso. O que ligardes na terra, estarás ligado no céu. O que desligardes, estará desligado. Então não importa. A espiritualidade vai atuar através da sua crença. Através do que você faz com aquela crença. Eles vão se conectar com você através do que você acredita. Se você acredita em quiromancia, em cartas, eles vão conectar com você através daquilo. Se você não acredita em nada, só acredita naquilo que eu sonho. Eles vão te contactar através do seu sonho. Aliás, lá, o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400 a 415 ou 18, não lembro bem. A partir da 400, com certeza, vai lá, busque lá sobre os sonhos. Então, eles, Renato, eles vão entrar em contato com você a partir daquilo que você crê. Somente, através do seu pensamento. Perfeito. Acho que ficou claro, Bill. Acho que ficou claro, né? Até porque nós espíritas não podemos ter nenhum tipo de preconceito. Sim. Nenhum tipo de preconceito. Não é? Nenhum, absolutamente nenhum. Então precisamos deixar claro essas questões, muito bem claras, e gastarmos, né, no melhor sentido das palavras, e aspas no que eu estou falando, porque é um sentido de gastar para o bem, não é gastar para o mal, não, de forma nenhuma. Né? É um pouco mais de tempo ratificando tudo isso, não é? Se eu preciso estar com um terço na mão para fechar meus olhos e me concentrar, faça isso. Que seja, faça isso. Mas eu estar com um terço na mão e aquilo ainda não é suficiente para eu me concentrar, não está valendo. Então, exatamente. Para e pensa, não é? É essa situação que nós precisamos estar atentos. É o teu pensamento que deve ir acompanhado daquilo que você ainda necessita, não é? Para rogar, para pedir, para, enfim, né, solicitar, para agradecer, para tudo isso, né? Exatamente. Que são os efeitos da prece. Se o Bezerra de Menezes quer ajudar o Renato Souza, só que o Renato Souza não é espírita, o Renato Souza é um católico fervoroso. O Bezerra de Menezes não vai se apresentar a ele com a indumentária que nós conhecemos, perispiritual de Dr. Bezerra. Sim. Bezerra de Menezes vai se apresentar ou com uma roupagem feminina de uma madre, ou com uma roupagem masculina de um padre, para que o Renato Souza acredite nele. É simples assim, né, Renato? Com certeza. A roupa muda conforme a festa. Conforme a festa, isso. Exatamente. Conforme a necessidade de cada um. Foi o que nós falamos no programa passado. Não falta socorro para quem quer que seja, em que situação esteja, em que nível esteja, e em que entendimento possua. Não faltará socorro, tá? Os espíritos estarão ali justamente para prestar o atendimento que faz necessário. Perfeito. Vamos que dá mais tempo para mais uma linha aqui, vamos lá. Sim. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Perfeito. Sim, né? Perfeito. Sim. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado e, mais ainda, perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Essa passagem é muito boa, né? Isso naquela época. Hoje nem mais isso precisa, né? Sim. Para nós acreditarmos na existência, na pluralidade de vida, nos efeitos físicos também já não é como antes, né? Mesas girantes, coisas batoques, né? Isso. Batidas na mesa, nas portas. Hoje não há mais necessidade disso. Hoje as casas espíritas aí, né, Renato, que a gente conhece, tantas que a gente conhece, que a gente já visitou, mostram fartamente, claramente a presença de espíritos. E ainda assim há pessoas que duvidam, né? Mas pode ser invenção do médium, poderia até ser invenção do médium, mas todos os médiuns inventando ao mesmo tempo, a todo momento, enfim, a nossa razão
diz que não é por aí, né? A prova cabal de que a vida continua está aí nas manifestações espíritas, né? nas chamadas incorporações, na mediunização dos espíritos nos médios, né? Hoje não precisa mais desses efeitos físicos todos, né? Pelo menos não para aqueles que creem realmente, né? Mas aqueles que não creem fervorosamente, às vezes até se faz necessário, né? Aquela forma mais ostensiva, né? de manifestação física, né? Uhum. O Kardec, né? Na elaboração do Livro dos Médiuns, acabou com essa coisa do maravilhoso. Sim. Não é? Acabou com essa situação toda aí, botou tudo lá na conta dos fenômenos. O capítulo 2, né, se eu não me engano. Se eu não me engano, isso, né? Na conta dos fenômenos. Sim. Mediúnicos. Normal. O que tem de errado nisso? E, para tanto, ele fez uso de tudo. A ciência, da filosofia, juntou tudo, né? E juntou, vamos lá, religião agora também. Exatamente. Não é? Fez uso de tudo e acabou com esse problema. Aí, a partir dali, passou a ter uma determinação, passou a ter um embasamento, um fundamento, uma jurisprudência. Sim. Não é? É importante destacar que a doutrina espírita é dividida em 3 partes. Ciência primeiro, filosofia, que é o que nós estamos trazendo aqui, a parte filosófica, né, do livro, e religião por último, porque a ciência tem que vir sempre à frente, né, Renato? Das nossas constituições, dos nossos embasamentos, sobretudo sobre aquilo que nós estamos falando, né? A ciência sempre comprovando, e aquilo que a ciência ainda não comprovou, que os espíritos já falaram. Se o próprio Kardec disse, se a ciência comprovar o contrário, acredita na ciência, né? Então o Kardec está bem embasado, e os espíritos também, para trazer isso para Kardec, né? Tem que estar muito seguro daquilo que eles trazem para a gente, né? Com certeza. Dá tempo para mais um aqui, vamos lá. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam não apenas não se aprovaram, né? Como estão satisfeitos, e isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias, absurdas, que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação. Se detém no limite do possível, o maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem, e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o espiritismo bem compreendido demonstra o ridículo, não é? Bom, fala aqui de uma série de situações, né? Sim. Signo, etc e tal. Uma vez, há muitos anos atrás, eu antes de sair de casa para o trabalho, o rádio estava ligado, né? E estava dando signo lá, né? Então falou do meu signo, falou assim, sua cor hoje é mostarda. E eu tinha uma camisa mostarda. Aí eu rapidamente troquei de camisa. Olha só como é que a gente é, né? O que faz o esclarecimento, né, Bill? O que faz o esclarecimento? Eu rapidamente coloquei. O dia não foi tão bom assim, não. Eu me recordo que o dia não foi tão bom assim, não. Mas olha, eu penso o que você faz com o teu pensamento, não é? Exatamente. Então vai com a sua roupinha normal, né? E tudo. Mas se você crê que aquela cor mostarda bota teu pensamento naquilo. Não é você vestir a camisa já pensando que algo vai dar errado. Exatamente. Então, deu, né? Alguma coisa deu errado realmente, né, Bill? Não é assim que funciona? O pensamento é a força de atração, né? Como Joana de Ângeles diz, pensamento é força. Né? Se você pensa naquilo, você já está naquilo. Se você pensa no mal, você já está no mal. Se você pensa no bem, você tem condições totais de atrair o bem para você. E, logicamente, não é ficar esperando. Eu vou sentar aqui, ficar esperando eu, o Ronaldo e o Renato, vamos ficar esperando o bem aqui. Se você não correr atrás do bem, amigo, não plantar o bem não virá, com certeza. E o mal é a mesma coisa. Se você pensar no mal e se conectar com aquilo, você vai receber todas aquelas emanações maléficas também. É simples assim, é matemática, né? 2 e 2 são 4. Pensamento é força, e você que tem que conduzir a sua vida dentro disso que os espíritos nos trazem, tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é sua. Eu preciso fazer minha parte sempre, né? Sempre. Eu preciso plantar para colher, não é? E que seja o bem. Exatamente. De preferência. Exatamente. Né? Que avancemos sempre, né? Sim.
Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Hoje, né, e sempre aqui, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. E junto com Renato Souza. Isso, estaremos juntos aqui na próxima semana, né, na próxima sexta-feira, 21h30, não é isso? Estaremos aqui no nosso programa, dando continuidade ao nosso estudo aqui da Revista Espírita de 1859. A todos, paz e luz. Bill? Muita paz a todos e até a próxima semana, se assim Deus permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.